Juízes capítulo 13, versículo 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te glorificar nessa noite, Pai, e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que apenas a tua voz se fale neste lugar, Senhor. Repreendemos todo o mal, Senhor, toda a distração, todo o principado, toda a potestade, Senhor, em nome de Jesus. Aguça, Pai, os nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ouvir e que a gente venha, Senhor, ver e entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Desde já nós te agradecemos, Pai, crendo que o Senhor está presente neste lugar e continuará falando com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, eu estava fazendo uma análise da minha vida e Deus me fez lembrar um pouco da minha trajetória, da minha caminhada cristã. E analisando esse período, esse pouco tempo, esses 6 anos, eu pude ver quão importante é a presença de Deus. Mas no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, há momentos difíceis, há momentos espinhosos, há momentos de esfriamento espiritual. E onde eu quero chegar? Às vezes a gente já está no automático, que a presença de Deus pode se apartar de nós sem que a gente perceba. E esse texto, ele fala muito a respeito disso. Por isso, eu quero que você preste bem atenção em tudo que eu vou falar aqui nessa noite. Eu quero que você entenda esse texto, amém? Irmãos, Sansão, ele nasceu de um milagre. E por que de um milagre? Porque a mãe de Sansão, ela não podia gerar filhos. Ela não podia, ela era estéril. E depois de uma visita do próprio Deus, o Senhor abriu a madre dela e ela concebeu Sansão. Mas Sansão não nasceu apenas por nascer, não. Sansão nasceu por um propósito de Deus. Sansão é o penúltimo juiz de Israel. Para que você possa entender, Israel, ele vivia em desobediência. Por um período de 40 anos já, os filisteus subjugavam Israel naquele período. Quando Manoá e sua esposa conseguem gerar Sansão. Sansão nasce e ele cresce, irmãos. Quando o povo estava virando as costas para Deus, o povo estava fazendo a sua vontade, não a de Deus. E e Sansão nasce justamente para que o povo se aprumasse, para que o povo fosse libertado do jugo dos filisteus. A Bíblia diz que em certo dia, Sansão já grande, o Espírito do Senhor o conduziu a uma cidade. Quem o conduziu? O Espírito do Senhor. Não foi o diabo que o conduziu, foi o Espírito de Deus. Sansão é conduzido para uma cidade chamada Tiná. E quando ele vai para essa cidade, ele se depara com uma moça, com uma filisteia. E a Bíblia diz que Sansão se apaixona por aquela mulher. Mas Sansão estava se apaixonando não por uma mulher do seu povo, mas Sansão estava se apaixonando por uma mulher filisteia, povo no qual estava cada vez mais massacrando o seu povo. Mas ele se apaixona. Sansão ali tipifica, irmãos, o próprio Israel. Por quê? Porque Israel
eles sempre estavam voltados aos deuses pagãos, a deuses que Deus não se agradava. E Sansão se volta para aquelas mulheres que eram de encontro à vontade de Deus. Quando ele conhece essa mulher, ele volta e fala com os seus pais e mostra o desejo, a vontade de casar-se com aquela mulher. Seus pais, em seu coração, começam a ver e pensam, isso não deve ser da vontade de Deus. Porque Sansão está interessado por uma mulher que não é do povo dele. Mesmo assim, eles vão com Sansão até a cidade. Quando eles chegam na cidade, eles passam por uma vinha. Mais à frente, um leão ataca Sansão e o Espírito de Deus se apodera de Sansão, fazendo com que aquele leão fosse estraçalhado. O leão morre. Mas perceba, Sansão não era qualquer pessoa. Sansão era um nazireu de Deus. Um homem que foi consagrado a Deus desde o seu ventre. Por ser nazireu, ele não poderia beber bebida fermentada, não poderia comer nada impuro, o seu cabelo teria que ser longo, navalha não passaria em seu cabelo. Existia o voto do nazireu de nascença, que era no caso de Sansão, e havia também o voto do nazereado. Esse voto do nazereado era por um tempo específico, ou seja, não era por toda a vida. E Sansão sabia disso. Mas quando ele mata aquele leão, ele não conta a seus pais. Eles visitam a moça e voltam. O tempo passa. Sansão, mais uma vez, vai visitar a moça e decide passar justamente pelo cadáver do leão. Ele não poderia tocar naquele cadáver. Ele não poderia nem se aproximar daquele cadáver. Mas naquele momento ali, ele estava fazendo a sua vontade e não a de Deus. Quando ele vê o cadáver, ele observa que havia, irmãos, uma colmeia. Havia abelhas ali e havia mel também. De longe parecia bom, mas por dentro estava podre. E Sansão se aproxima. Quando ele vê o mel, ele come do mel. Ele come de coisa impura. Ele não poderia comer, mas ele come. Se não bastasse comer, ele ainda entrega o mel para os seus pais, sem que eles soubessem. E os seus pais comem do mel daquela comida impura. O casamento estava pronto. O noivado ali já estava arrumado. E o que acontece? Os filisteus preparam 30 jovens, 30 paranífos, para servir o banquete da festa. E naquele momento ali, Sansão propõe um enigma. E se eles teriam um prazo de 7 dias para interpretar aquele enigma de Sansão. Se assim eles fizessem, Sansão daria 30 roupas de linho para eles. De igual modo, se eles não acertassem, eles teriam de dar 30 roupas de linho a Sansão. E o enigma está em Juízes 14, diz assim: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Esse era o enigma que eles deveriam interpretar. A Bíblia diz que esses homens começaram a se perguntar qual seria aquele enigma. 3 dias se passam, irmãos. 3 dias se passam. E esses homens não descobrem nada. Não descobrem o enigma. Ficam tão agoniados que agora começam a ameaçar a noiva de Sansão. E eles dizem: se você não me disser o enigma, eu vou atear fogo em você e no seu pai. Durante todos esses dias, irmãos, até completar esses dias, a noiva de Sansão tentou a todo custo saber o enigma. No último dia, faltando apenas horas para cumprir o acordo, ela fala o enigma para Sansão.
para os amigos de Sansão e revela sem que ele soubesse. Quando ele se apresenta aos 30 paranífos, eles dizem, está no versículo 18, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. Quando Sansão ouve aquele enigma sendo decifrado, ele começa a entender que o que eles tinham feito. Sansão sai, corre, o Espírito de Deus se apodera de Sansão, ele vai até Asquelon, uma cidade vizinha, e ele mata 30 homens e rouba as suas vestes. Depois de roubar as vestes, ele entrega aqueles 30 paranífos e foge irado daquela cidade. A Bíblia diz que o tempo passa. Pela fuga de Sansão, agora o pai da sua noiva dá ela em casamento a um daqueles 30 homens. Quando Sansão volta à cidade no tempo da colheita, ele se depara com essa cena, ele procura a sua amada, ele procura a sua noiva. E o seu sogro diz, eu achei que você não queria mais ela, e eu entreguei ela para um daqueles 30 paranífos. Irmãos, Sansão fica tão irado, que ele pega 300 raposas, amarra as raposas em grupos de 2 pelos rabos, coloca uma tocha no meio e coloca todas aquelas raposas nas plantações dos filisteus. Era o tempo da colheita. Ele ateia fogo, irmãos, em toda a vegetação, em tudo aquilo que os filisteus haviam plantado. Tudo pega fogo, irmãos. Sansão foge dali, vai para uma caverna, e quando os filisteus descobrem o que havia acontecido, que havia Sansão feito aquilo, eles começam a invadir Judá e começam a destruir a cidade. Os homens de Judá começam a perguntar o porquê que estava acontecendo aquilo, e eles falam, tudo isso está acontecendo pelo que Sansão fez. Imediatamente, 3.000 homens de Israel vão capturar Sansão. Sansão é capturado, irmãos. E ele diz, ele se rende, os seus braços são amarrados, e ele é colocado na frente dos filisteus. Quando essa cena acontece, o Espírito de Deus, mais uma vez, se apodera de Sansão. Ele rompe aquilo que estava prendendo ele, pega uma queixada de um jumento e mata 1.000 homens. 1.000 homens ele mata apenas com uma queixada de um jumento, irmãos. Veja o poder que estava na vida daquele homem consagrado a Deus. Mas o problema de Sansão era por várias vezes Sansão se esquecia do seu propósito. Todas as vezes que nós esquecemos do nosso propósito, irmão, de vida na presença de Deus, nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. E toda essa escolha errada traz uma consequência amarga. Você vai perceber que esse homem cheio de Deus, ele se envolve com uma prostituta. E ele tem relações com essa prostituta. O tempo passa mais da frente. E agora Sansão vai se envolver com Dalila. Quando ele se envolve com Dalila, ele se apaixona por aquela mulher. E os filisteus, quando descobrem, subornam Dalila por 13 quilos de prata, pedindo para que Dalila descobrisse de onde vinha o poder de Sansão. Irmãos, essa mulher começa a perturbar Sansão dia e noite, noite e dia, querendo saber aonde vinha a sua força. Sansão por 3 vezes mente para Dalila.
Todas as vezes que ela fazia aquilo que ele falava, e ela chamava os filisteus para atacá-lo, Sansão conseguia romper aquilo que aprisionava ele. Ela começa insistindo a ponto desse homem, Sansão, ficar amargurado. Sansão estava tão deprimido, estava pensando até em morrer, de tanto que ela estava oprimindo ele, irmãos, para que ele revelasse, a ponto que ele não aguentou mais. E ele disse: Dalila, eu fui consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. O meu poder, ele acreditava estar nos cabelos. Se você cortar os meus cabelos, toda a minha força vai se esvair. E Dalila faz isso. Sansão adormece em seu colo. Ela chama um homem filisteu para cortar as tranças do cabelo de Sansão, que eram 7. Quando as tranças são cortadas, mais uma vez ela chama aqueles homens. Quando Sansão acorda, ele ainda achava que o Espírito Santo estava nele. A presença de Deus saiu de Sansão sem que ele houvesse percebido. Isso pode acontecer na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente se acha espiritual demais. Às vezes a gente se acha inabalável demais. E aí é onde está o grande perigo. Porque a Bíblia diz que o Espírito se apartou de Sansão e ele não percebeu. Esses homens pegam Sansão, vazam os seus 2 olhos, ele fica cego. Ele é algemado com algemas de bronze e levado para o templo de Dagon para ser zombado por todas aquelas pessoas. Eu estou falando aqui, irmãos, de um nazireu. Eu estou falando de um homem consagrado a Deus com um propósito de libertar o seu povo. Um homem que estraçalhou um leão. Um homem que matou 1000 homens. Agora estava algemado e cego. Quando ele é colocado lá, a Bíblia diz que o seu cabelo não parava de crescer. Sabe por quê? Porque a força de Sansão não estava no cabelo. A força do Sansão estava condicionada à sua obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, estamos aptos para fazer os seus planos e propósitos. Mas a partir do momento que eu quero fazer da minha vontade, eu quero agir da minha forma, a presença de Deus se aparta de mim. E eu posso padecer por causa disso. Esse homem começa a ser zombado, eles fazem uma festa. Para você ter uma ideia, tinha 3.000 pessoas na galeria. E eram só as pessoas mais importantes, irmãos. Sansão é levado ao centro naquela festa. E o pedido de Sansão é: me coloque entre as colunas. Naquele momento ali, aquele homem de Deus está no fundo do poço. E sem forças, Deus extraiu o melhor dele no momento da sua fraqueza. Ele começa a clamar a Deus que pela última vez as suas forças fossem retomadas, para que ele vingasse por tudo aquilo que eles tinham feito com Sansão. Eles começam a zombar, mas quando ele começa a segurar as colunas, irmãos, o Espírito de Deus começa mais uma vez se apoderar daquele homem. Ele agarra-se às colunas e o templo todo cai sobre a cabeça deles, de modo que todos aqueles filisteus morreram, juntamente com Sansão.
A Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas em sua morte do que quando estava vivo. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Não importa o que nós façamos ou pensamos fazer, mesmo que a gente corra de um lado para o outro, querendo agir da nossa forma, querendo fazer a nossa vontade, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Ele determinou está determinado. Aquilo que Ele estabeleceu vai se cumprir, não importa o tempo que passe. Sansão poderia não ter passado por todas aquelas coisas, irmãos. Porque ele agiu em desobediência, isso tudo aconteceu. Mas mesmo assim, o propósito de Deus se cumpriu. Porque ele conseguiu libertar o seu povo do jugo dos filisteus. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, o que eu quero que você coloque em mente é uma coisa só. A presença de Deus e a sua fidelidade a Ele é a coisa mais importante que você tem. Se você perder isso, você perdeu tudo. Não troque a presença de Deus por migalhas. Não troque a presença de Deus por pratos. Não troque a presença de Deus por atalhos. Porque de longe pode parecer bom, mas no final poderá te levar à condenação eterna. O que Deus tem para a tua vida é grande, é poderoso, é majestoso, é soberano. O que Deus tem para a nossa vida é grande e poderoso. Não troque a presença de Deus por nada. Cumpra o propósito de Deus. Faça aquilo que Ele já determinou em seu coração. Porque você vai ver lá na frente o quão bom isso será. Através da sua vida e da minha vida, Deus quer salvar pessoas. Deus quer transformar vidas. E Ele conta comigo e conta contigo. Não troque a eternidade por um momento. O momento passa, mas a eternidade é para sempre. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, amém? O Espírito de Deus só me deu até aqui. E eu agradeço a oportunidade.